Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da AFIAPED. Eu sou a professora Sabrina, uma das editoras do AFIAPED, e hoje eu vou discutir sobre uma síndrome que é muito antiga, muito clássica, que é a síndrome mão-pé-boca, mas nós tivemos um documento de orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria no segundo semestre de 2025 sobre tratamento, sobre segmentos, que tem muita gente prescrevendo coisa que não precisa, tá? E é isso que eu vou esclarecer aqui hoje com vocês. Então, primeiro ponto aí, vamos relembrar, né? Isso eu tenho certeza que vocês conhecem, isso é do dia a dia do pediatra, né? O que é a síndrome mão-pé-boca, né? Ela é uma enfermidade infectocontagiosa, assim, de alta transmissibilidade, né? A transmissão fecal, oral e respiratória. Além dela acometer principalmente os menores de 5 anos e mais especificamente os lactentes, essa alta transmissibilidade, né, e por via fecal oral, respiratória, e não precisa ser de contato direto, né? A criança pode contaminar um brinquedinho e aí o coleguinha vai lá e pega. Então, a gente tem muitos casos, principalmente em escolas, em creche, um pegou, a turma inteira pega, né? E o que eles pegam, né? Qual que é o agente etiológico aí principal? É o vírus Coxsackie, que é da família Picornaviridae, que é do gênero enterovírus, tá? Só que desse gênero enterovírus, a gente tem mais de 100 sorotipos específicos. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre os sorotipos, tem alguns tipos mais evidentes, mas é por isso que é uma doença que, a princípio, a gente não tem muita solução, porque não cria uma imunidade duradoura, tá? Então a criança pode pegar o mesmo bichinho, o mesmo sorotipo, ou ela pode pegar outro sorotipo aí de algum amiguinho, tá? E como ocorre a transmissão, né? E qual é o período de incubação dessa doença? Então, como eu tinha comentado com vocês, a gente pode transmitir diretamente de pessoa a pessoa, né? Por fezes, secreção respiratória. Só que qual que é o problema? Por que a sala inteira da creche pega? Porque a transmissão começa, como grande parte das doenças, antes da manifestação dos sintomas. Então, geralmente, alguns dias antes da manifestação do sintoma, a primeira semana após o início dos sintomas é a semana em que a gente tem uma maior transmissibilidade e depois essa criança ainda vai excretar vírus por 1 a 3 semanas, né? Mas que pai, que mãe vai deixar a criança fora da creche 1 mês, né? É complicado. Então, como a gente tem um período de incubação aí de alguns dias antes, de 3 a 6 dias antes, é por isso que acaba transmitindo com muita facilidade para todos os coleguinhas, porque até o primeiro manifestar um sintoma, vários já pegaram o vírus e ainda não manifestaram. Então, já passou. Mesmo quando a gente tira aquele coleguinha, né, vai ficar em casa já testado isolamento, ele já passou para as outras crianças. E aí, quais são as manifestações típicas e também as manifestações atípicas da síndrome mão-pé-boca, né? Então, lembra que eu falei que a gente tem vários Coxsackie vírus lá da família do enterovírus? Os principais que causam a síndrome mão-pé-boca são o A16 e o EV71. Gente, para a prática, isso não faz muita diferença, tá? Não é uma coisa que a gente precisa lembrar. Para a prova, isso geralmente é solicitado, tá? E a complicação mais frequente, a doença é simples, né? A gente tem as pápulas que viram vesículas, que a gente fala que é em formato ali de grãozinho de arroz, elas são alongadas. Principal, palmas das mãos, plantas dos pés. A gente não costuma ter um acometimento central, né? Então, a gente diferencia das outras doenças exantemáticas vesiculares, por exemplo, catapora, varicela. A gente também tem vesícula, mas lembrar que na varicela a gente tem o polimorfismo, né, de lesões. Então, a gente tem pápula, vesícula, pústula e crosta, né? E a gente tem uma distribuição central mais significativo. O mão-pé-boca, geralmente no meio a criança não tem nada, ela começa com as bolinhas nas mãos, as bolinhas nos pés, pode acometer outras regiões, tá, como cotovelos, mas também muito frequentemente na prática, embora não esteja no nome da síndrome, é no bumbum, tá? Na região glútea, por isso que eu sempre falo para lembrar, síndrome mão-pé-boca-bumbum, geralmente ali na região da fralda a criança tem. E, além disso,
as mucosas, cavidade oral, que aí é a nossa parte mais importante. Eu vou descrever hoje algumas complicações que podem ocorrer relacionadas a essa infecção, mas a causa mais frequente de hospitalização, de intercorrências, é desidratação, tá? Por quê? Pelas lesões na boca, pelas lesões semelhantes às lesões que a gente tem por as infecções de herpes, de herpangina, né? O Coxsackie, ele vai dar lesões ulcerosas, tipo afta, e aí a criança muitas vezes não quer comer, mas o pior de não conseguir comer é não conseguir ingerir líquidos, né? Eu sempre falo para as mães, quando a gente tá doente, às vezes a gente não tem fome, né? E não vai morrer de desnutrição se ficar sem comer adequadamente por alguns dias, mas o líquido é importante. Então, a principal causa e queixa é a questão de desidratação. Aí a criança não consegue ingerir líquido, aí tem febre que também pode estar associada ao quadro, né? E aí, com isso, acaba que tudo piora em conjunto, tá? Mas esse é o quadro, assim, mais básico, inicial, e que a gente vê comumente no dia a dia. Mas eu trouxe aqui um ponto e um alerta de quando a gente deve suspeitar de complicações, quais os sinais que indicam uma gravidade. Quando será que a gente vai se deparar com um paciente que não é só uma síndrome mão-pé-boca comum, habitual, tá? Então, o que pode ter nesses pacientes? Eles podem ter alterações de tremores, mioclonia, ataxia, paralisia de nervos cranianos, pode até levar a parada cardiorrespiratória, tá? A gente pode ter alterações semelhantes à miosite. Então, paciente que começa com manifestações desse sistema nervoso central são um sinal de alerta, porque não é habitual na síndrome mão-pé-boca, tá? Do sistema nervoso autônomo, que sinais que a gente pode ter para dar um sinal de alerta que pode ser um caso mais grave, né? Então, sudorese fria, uma pele moteada, né? Uma taquicardia, uma taquipneia, uma hipertensão, uma hiperglicemia, né? Então, crianças que apresentam esses sintomas fora do habitual, apresentou algo a mais, além de lesão na boca, lesão na mão, lesão no pé, lesão no bumbum, a gente tem que pensar, sim, que pode ser um sinal de gravidade e de necessidade de internação, tá? Um ponto importante é que a gravidade das lesões de pele da doença em si, ela está relacionada com a quantidade, né, do vírus a qual a criança foi exposta. Inclusive, não é uma doença que habitualmente acomete adultos, mas a depender da quantidade de vírus exposto e da imunidade daquele adulto, como ele tá, acontece sim em adultos. Eu tive nos últimos anos, por que voltou tanto essa questão do síndrome mão-pé-boca? Essa parte que eu tô contando pra vocês é de um documento mais antigo, mas depois a gente vai falar um pouco do tratamento, que é do documento de 2025. E por que a SBPI colocou um documento de 2025 para relembrar mão-pé-boca? Porque a gente teve altos casos em 2023, 2024, inclusive em adultos. Tá? Eu tive pais de pacientes que pegaram, mandaram a foto pra mim. Doutora, eu tô com essa bolinha aqui. Eu falei, meu filho, você pegou mão-pé-boca. É doença de criança, mas você pegou. Não é uma complicação, mas é importante que você saiba e que você possa orientar os pais também para que eles não se assustem, tá? Que cerca de 3 a 8 semanas depois da infecção aguda da síndrome mão-pé-boca, a gente pode ter o que a gente chama de onicomadese, que é a queda das unhas. Pode cair todas as unhas da mão, dos pés, só algumas. E assim, é um quadro autolimitado, benigno, não tem nenhum tratamento específico, mas eu gosto muito que quando eu vejo uma criança com mão-pé-boca, de já avisar os pais, para que eles não fiquem desesperados quando as unhas começarem a cair, tá? E se a gente tem uma manifestação clínica um pouco diferente do habitual, como que a gente faz o diagnóstico além do clínico? Tem um diagnóstico laboratorial? Posso pedir exames também? Eu vou discutir sobre isso, mas esse assunto vai ficar somente para os nossos alunos e assinantes. Então, se você tem interesse em ter um conteúdo mais completo, disponível para toda hora que você precisar se atualizar, se inscreve nos nossos cursos de atualização, ok?